Oi, crianças, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Que roupa é essa que o pastor está usando? Vocês estão vendo minha roupa? Minha roupa bonita, né? Olha só. Sabe por que eu estou usando essa roupa? Vocês não sabem, né? Pois é, eu vou contar. Porque hoje eu quero que vocês aprendam que Jesus é o Rei prometido. Assim, já na hora, pastor Isaac, já. Jesus é o Rei prometido. Então essa roupa aqui é uma roupa de rei, uma roupa bem bonita, olha só. Vários aparatos, é para vocês lembrarem que Jesus é o Rei prometido. Eu já falei para vocês que Jesus era o descendente prometido. Já falei para vocês que Jesus foi prometido para Abraão. Lembram? Já falei para vocês que Jesus foi prometido para Eva, lá no Gênesis, falei tudo isso para vocês. E hoje vou falar que Jesus foi prometido para um rei. Sério, e Jesus é esse próprio rei. Na verdade, Jesus foi prometido para o rei. Que rei? Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa para um rei lá atrás, lá da Bíblia, lá que vocês conhecem muito bem. Que rei que vem na mente de vocês aí na hora? Qual o rei que vocês conhecem na Bíblia? O rei, 4 palavrinhas, ou 4 letrinhas. O rei Davi, olha só. Vocês sabem escrever Davi? É só escrever aqui, ó, o rei Davi. Vamos ver se eu consigo escrever aqui direito. O rei Davi, tem que escrever assim, ó. Rei Davi. Olha só. O rei é facinho, o rei Davi. Olha só, fácil. 4 letrinhas. O rei Davi. Rei Davi. Quem era o rei Davi? Mais uma vez, Davi era o rei de Israel. Lembram lá que Deus prometeu para Abraão, ó, eu vou fazer a sua nação muito grande. E aí foi caminhando. Aí Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, e 12 filhos tiveram as 12 tribos de Israel, que se tornaram uma grande nação, a grande nação de Israel. E aí eles caminharam, Moisés libertou eles do Egito, e aí eles entraram na terra prometida, Josué libertou eles lá, conseguiu conquistar a terra prometida, e eles entraram na terra prometida, certo? E aí depois disso teve o tempo dos juízes, que vocês, quem está aqui na Igreja Batista Redenção, já aprendeu esse período. E aí depois da época dos juízes veio a época dos reis. E quem foi o principal rei de Israel? Foi o rei Davi. E quando o rei Davi estava reinando, Deus fez uma promessa para o rei Davi. Deixa eu tirar esse presépio aqui. Lembrando que esse presépio está aqui para lembrar vocês que é uma série de Natal. Mas eu vou chegar no Natal na semana que vem, tá bom? Aqui, ó, presépio para lembrar. O rei Davi, Deus falou para ele, ó, o teu trono sempre vai ter um descendente sentado no teu trono. Mas peraí. Que história é essa de trono, pastor? Você está com essas roupas aí, eu não sei como é que é um rei. No Brasil não tem rei, tem rei em outros países do mundo, mas no Brasil não tem rei. O que tem? Quais são as características? O que um rei tem? O rei tem uma roupa bem bonita, diferenciada, para as pessoas saberem que ele é o rei. Então, uma roupa diferenciada. Eu já estou aqui com a minha roupa. O rei tem também um cetro. O que é um cetro? O cetro representa as ordens do rei. A força que ele tem para fazer cumprir as suas ordens. É o seu cetro. Tudo que o rei faz, o rei manda, acontece. Certo? Assim que funciona um rei. O rei falou, tem que acontecer. O que mais que um rei tem? Nem cabe aí, ó. Coube. O que mais que um rei tem? Um trono. É um trono onde ele senta e de lá desse trono ele emite as suas ordens. Ele fala, vai acontecer isso, aconteça aquilo outro, faça isso, faça aquilo.
É de onde ele dá as suas ordens. É isso que um rei tem, o seu trono. Uma cadeira bem bonita. Aqui é a cadeira mais bonita que eu tinha aqui, é a cadeira da bebê. Um rei tem o seu trono. Mas está faltando uma coisa, não está? Eu queria ver vocês falando. O que mais que um rei tem? Alguns reis têm um sinete, alguns reis têm uma espada, mas existe algo muito importante que o rei tem. O rei também tem uma coroa. Olha só aqui, ó. A minha coroa bem bonita. Ela é toda de ouro. Ouro maciço, ó. Aí. O rei tem uma coroa. Então o rei Davi era assim. Todo o seu reino tinha essa pompa. Ele tinha um trono. Tinha um rei que veio depois de Davi, que era o filho dele, o rei Salomão. O rei Salomão foi um dos reis mais poderosos do mundo. E o seu trono era todo de marfim, com ouro, revestido de ouro. Era a coisa mais linda. Tinham 2 leões assim dos lados. Muito bonito o trono de Salomão. Mas para Davi, Deus disse o seguinte: do seu trono, ou seja, do reinado, partindo de você, do reinado de Israel, nunca vai faltar um rei. Mas se vocês sabem a história bíblica, hoje não tem rei em Israel. Então o que Deus estava querendo dizer? Porque chegou um momento da história que Israel foi até exilado, Israel foi levado para longe de casa. E nessa época não tinha rei em Israel. O trono tinha sido destruído e não tinha mais rei em Israel. Então como é que essa promessa se cumpriu? Mais uma vez, quando Jesus veio, Jesus deu cumprimento a essa promessa. Jesus é o rei prometido. Jesus é um rei também? Sim. Nós vamos falar na próxima semana o que evidenciou isso. Por que Jesus é demonstrado como rei? Lembram que foram 3 reis magos visitar Jesus, e reis só visitavam reis. Então eles tiveram noção, eles tiveram a consciência de que quem estava ali era o rei prometido, prometido a Davi. Pois é, muito importante isso para nós também. Sabe por quê? Porque um dia, quando nós acreditamos em Jesus, quando nós cremos em Jesus, ele se tornou o nosso rei. E o que significa isso? Agora quem manda na nossa vida é o rei Jesus. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, eu faço. Eu não discuto com o rei. Por quê? Porque o rei tem poder para mandar prender e até matar. Porque o rei é poderoso, o rei tem esse poder, essa autoridade. Então, quando me entreguei minha vida ao rei Jesus, agora eu faço o que ele manda. Eu obedeço ao rei que tem poder para fazer o que quiser e para mandar na minha vida. Mas antes de Jesus usar, quando é que foi que Jesus usou essa coroa de Davi, essa coroa de rei? Jesus usou uma coroa. Jesus usou uma coroa lá na cruz. Vocês lembram? Que coroa foi essa? Foi a coroa de espinhos. Quando Jesus usou a coroa de espinhos, ele estava como rei, morrendo no nosso lugar, para nos salvar, para pagar os nossos pecados. Ele é um rei que se sacrificou pelos seus súditos. Súditos são aqueles em quem o rei manda. Então, Jesus usou essa coroa de espinhos e morreu no nosso lugar. Mas, pastor, essa não foi a promessa, não foi essa a promessa que Deus fez para Davi. Disse que no trono de Davi jamais faltaria rei em Israel. Quando é que Jesus vai usar a coroa de Davi, aquela coroa gloriosa, aquela coroa de ouro, aquela coroa bonita, aqueles trajes de rei? A Bíblia diz, lá no livro do Apocalipse, que um dia Jesus vai voltar montado num cavalo branco, cheio de glória e majestade.
Jesus vai voltar dessa forma. E aqui e na sua perna vai estar escrito Rei dos Reis. O que significa Rei dos Reis? Ele é o maior rei de todos. É o rei que manda em todos os outros reis. Vai estar escrito na perna de Jesus no dia que ele voltar para sentar no trono de Davi e usar a coroa do reino de Israel. Isso um dia vai acontecer, mas você precisa crer e aceitar o Jesus que usou a coroa de espinhos. O mesmo Jesus que nasceu lá na manjedoura, nasceu lá há 2000 anos, nasceu na manjedoura, pobrezinho, sem glória nenhuma. O Jesus que nasceu na manjedoura, o rei que os reis magos reconheceram que havia nascido ali, ele está reinando, claro, na nossa vida, ele reina sobre todas as coisas, mas um dia ele vai cumprir a promessa feita a Davi e vai vestir a coroa, vai vestir as roupas do rei de Israel. Você crê no Jesus que é o rei prometido? Eu creio, e um dia eu vou estar reinando junto com ele, pois eu vou ser o seu súdito e eu faço tudo o que ele manda porque ele é um rei bom e fiel. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. O versículo, né? Olha, já esquecendo. É um versículo um pouco maior, mas eu sei que vocês têm capacidade para decorar. Todos os que me mandam aí versículos, mandam para a professora Aline, eu decoro um versículo fácil. Então leiam aí comigo, eu vou ler para vocês que não sabem ler. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Porque o pai de Jesus não era José? Claro que era José. Mas aqui está falando que Davi, seu pai. Está dizendo que Davi era ascendente de Jesus. Jesus era descendente de Davi. Davi era tataravô, mas é um modo de dizer. Não quer dizer que é pai de verdade. Pai exatamente. Então, trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jesus é o rei prometido a Davi. Quando ele nasceu, os reis magos reconheceram isso, inclusive lá em Lucas 1, falando sobre o nascimento de Jesus, esse versículo está escrito. Então decore, mande o áudio para a professora Aline, que ela repassa para mim e a gente vai acompanhando, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.